fale-nos a palavra de Deus, fique à vontade. Bem. Boa noite, meus amados. Prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Rômulo Monteiro, eu sou pastor da PIB de Aquiraz. Já estou lá pastoreando há 21 anos, na mesma igreja. Me formei no seminário no interior do Ceará, chamado Seminário Batista do Cariri. Era um seminário interno, morei lá no seminário. Depois ampliei meus estudos lá em São Paulo, no Andrew Jumper. E sou casado, vou fazer 28 anos de casado, tá? E tenho 3 filhos, homens. É o Natanael, com 22 anos, se Deus quiser ele vai casar esse ano já. Tem um de 13 anos e tem um de 7 anos. Então lá em casa é tudo um espaço gigantesco, né? E quem mais que eu posso dizer da minha vida? Sou casado com a Franciane, que é a minha esposa. É uma bênção na minha vida, um presente de Deus na minha vida. E há pouco tempo escrevi meu segundo livro, inclusive está aqui do lado, achei bonito que só. Achei muito legal, um carinho aí, muito bom. E, enfim, esse é o meu segundo livro. Escrevi um livro no ano de 2018, escrevi um livro sobre Hebreus capítulo 6, que é um texto muito complicado da gente, né? A gente tem que lidar com ele. E agora, falando um pouco sobre ética. Basicamente é isso. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Abram suas Bíblias aí. O texto que me foi dado foi esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 29. Mas deixa aberto no capítulo 8. E eu vou começar com uma oração. E logo depois a gente vai explicar como é que vai funcionar a nossa pregação dessa noite, tá bom? Mas vamos orar primeiramente. Vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, graças te damos por essa noite. Graças te damos por mais um ano dessa igreja, dessa comunidade, que se reúne ao redor da Tua Palavra, que busca a Tua vontade, que quer espelhar, brilhar a luz do Evangelho nessa comunidade, nessa cidade. Abençoa essa noite. Obrigado por tudo que a gente já ouviu, por meio dos louvores. Nós queremos agora ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra. Nos dá sensibilidade, nos dá entendimento. Tua Palavra é rica, é complexa, e exige de nós não somente entendimento, mas um coração aberto. E esse coração aberto, somente o Senhor pode fazer com que ele se coloque numa condição de submissão à Tua Palavra. Portanto, rogamos ao Senhor por essa noite, que não venhamos somente a falar a Tua Palavra, que as palavras somente tenham entendimento na mente, mas que elas se cheguem de maneira profunda ao nosso coração, de forma que ela possa reproduzir decisões sábias, que possa reproduzir uma vida marcada pela imitação de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Pedimos, rogamos, porque somos necessitados. Somos pedintes, mas também somos filhos. E rogamos ao nosso Pai que o Senhor assim nos atenda. E oramos não em nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá então, Romanos capítulo 8. O nosso verso é o versículo 29, tá? Agora, para chegar até o versículo 29, a gente tem que entender um pouquinho todo o capítulo 8 de Romanos. E aqui é um grande desafio, na verdade. Quando o pastor Romar me mostrou o versículo, né, toda a arte e tudo, eu fiquei, puxa, capítulo 8 de Romanos. O que eu vou fazer com esse capítulo? Porque é um daqueles capítulos, daqueles textos da Escritura que são extremamente ricos. Existem passagens da Escritura que você pode passar e, digamos assim, 1 ou 2, 3 versículos, e você vai encontrar temas teológicos muito densos ali. Mas Romanos capítulo 8, parece que cada vírgula, cada palavra pesa uma tonelada teológica, entendeu? Tem muita coisa aqui, são muitos temas que são apresentados aqui. A Bíblia é um livro que apresenta-nos muitos temas. E o grande desafio do intérprete, do estudioso, daquele que ama a palavra de Deus, é primeiramente reconhecer esses temas. Ter uma sensibilidade para entender, aqui está aparecendo um tema importante. O outro é não somente alistar, reconhecer os temas, mas também conectar os temas. E são muitos temas aqui. O tema da habitação de Deus, o tema do templo, o tema do reino, o tema da intercessão do Espírito, o tema da nossa filiação, o tema da vocação, da relação do cristão com o mundo, está tudo aqui no capítulo 8 de Romanos. Então, são muitos temas. E o grande desafio é como eu lido com esses temas, como eu relaciono um tema com o outro e
como eu conecto todos esses temas com o versículo 29, que é o versículo que foi dado. Como é que eu conecto, então, isso? Como é que é ser feito conforme a imagem de Jesus? O que isso tem a ver com o Espírito Santo habitar em nós? O que isso tem a ver com o Espírito Santo gemer em nosso favor? O que isso tem a ver com o estado do mundo de pecado que gera tristeza em nosso coração? O que isso tem a ver com ter Deus como nosso Pai e dizer Abba, Pai? E como o Espírito opera em nós? Como relacionar tudo isso com o versículo 29? Qual a relação de tudo isso com o versículo 29? É o desafio dessa noite. Talvez a gente não consiga esse desafio, mas se a gente tocar em Romanos capítulo 8, entender algo sobre ele, já é muita coisa para a gente essa noite. Então, são muitos os temas, desafio muito grande. O que mais? Há muita riqueza e de referências ao Antigo Testamento. Então, entenda uma coisa aqui, ó. Quando a gente está abrindo a Escritura, há um vício, há um comportamento equivocado na lida com a Palavra de Deus, que a gente tem que se policiar bastante, tá? Que é ler a Bíblia de maneira fragmentada, pedaços de Bíblia. Então, tem muito crente que tem vários versículos na mente, várias passagens da Escritura, só que não consegue conectar uma verdade com a outra. É uma leitura fragmentada, uma leitura toda, sabe, sem conexão uma coisa com a outra. A pessoa não consegue conectar a criação de Deus com a Novo Céu e Nova Terra. Qual a relação entre uma coisa e outra? Então, não há uma conexão, porque muitas vezes a leitura é fragmentada de pedaços. Acho que eu vou ler hoje um pedaço de Salmo, acho que eu vou ler isso hoje. A Bíblia é uma narrativa. E os temas estão sendo apresentados, a gente tem que aprender a entender como eles se relacionam. E a Bíblia está sempre utilizando ela mesma no processo. Então, por exemplo, Romanos capítulo 8 é rico pelos temas, é verdade. Mas também é rico pelas conexões que ele faz com outros textos do Antigo Testamento, por exemplo. Então, vai ter versículos citados aqui no capítulo 8 de Romanos. Mas tem textos que não são citados, mas são aludidos ou ecoados. É como se você tivesse tão encharcado da palavra de Deus, sabe? Que quando você lê uma palavra ou um texto, você assim, puxa, isso aqui está fazendo referência a tal assunto lá no Antigo Testamento. Como, por exemplo, quando o texto vai dizer que Deus habita em vocês. Como é que você escuta uma declaração dessa? Deus habita em vocês. E você não conecta isso com o templo do Antigo Testamento, com o tabernáculo do Antigo Testamento, com a criação em Gênesis capítulo 1. Então, há uma conexão. Então, o texto de Romanos capítulo 8 não somente é rico pelos temas, mas também é rico pelas conexões que ele faz com outros textos. Para isso, então, a gente precisa ler, reler, e é assim que funciona a nossa apreciação da palavra de Deus. Eu nem abri, nem expus ainda o texto, mas só alertando vocês para esse fato que é muito importante. Muitas vezes a gente não consegue apreciar alguma coisa porque não está aberto a isso de várias formas. Eu, às vezes, comparo a apreciação da palavra de Deus com um paladar. Tem muita gente que tem um paladar infantil, né? Eu estava na casa do irmão um dia desse e eram servidos só coisas assim extremamente sofisticadas na casa dele, né? Comidas assim que eu nunca... Poxa, um queijo lá que eu nunca tinha provado, um negócio muito sofisticado. Todo mundo lá com coisa sofisticada, falando dos sabores e tudo mais, e tinha um irmão lá que estava comendo bolo com Coca-Cola, né? E eu falei, poxa, você tem um paladar muito infantil. Ele disse, não, esse queijo aqui é muito azedo, esse queijo aqui é muito macento, esse queijo... Ok, porque você não está aberto a treinar o seu paladar para outra coisa. Ok? Então, o que acontece muitas vezes na Escritura é muito esquisito isso aqui. Tipo, crônicas na Escritura. Tipo, genealogia na Escritura. Entendeu? Tipo, Levítico. Corta a cabeça do animal, corta um pedaço, coloca o bota-fogo no animal. Isso é muito esquisito. Se você não ler, reler, ler de novo, você não vai conseguir apreciar. Esse é um texto desse que você precisa reler e reler para apreciar. Mas não é só uma riqueza de temas, não é só uma riqueza de referências ao Antigo Testamento. É uma complexidade também. Eu vou usar uma palavra aqui esquisita para vocês aqui, tá? Uma complexidade sintática. Quem gosta de português sabe o que eu estou falando, né? São muitas explicações. Então, Paulo está aqui, ó, ele joga uma informação, ele explica essa informação com outra, depois ele explica a explicação, depois ele explica a explicação da explicação, depois ele vai e explica a explicação da explicação da explicação. A gente fica, meu Deus, a gente não consegue acompanhar, às vezes, o apóstolo Paulo. A gente dá vontade para Paulo, um pouquinho para a gente poder voltar, para a gente poder entender. Então, percebe a riqueza da coisa? São muitas informações, muitos temas, muitas conexões ao Antigo Testamento, muita complexidade sintática. E também, esse é um texto complicado, porque ele tem
de dificuldades na hora de traduzir. Por exemplo, a gente vai chegar no versículo muito importante, que é o versículo antes do 29, onde é difícil traduzir aquele texto, e eu vou propor para vocês uma outra possibilidade de entender essa declaração do versículo 28. Beleza, colocado tudo isso na mesa, como é que a gente faz agora, pastor? Bem, minha orientação é para ajudar vocês a entender como o texto foi montado, certo? Como é que ele foi montado? Para mim, versículo 1 a 11 é a primeira parte do texto, e os versículos 31 até o final, a segunda parte do texto. Tá? Então, como fosse uma moldura. Os primeiros 11 versículos, a moldura, os últimos versículos, a outra parte da moldura. O que é interessante aqui? É que nessa moldura, nessa primeira parte, nessa última parte, você tem declarações de celebração, onde a palavra importante aqui é segurança. Tá? Então, entenda uma coisa. Quando Paulo nos informa, no versículo 29, que nós somos feitos conforme a imagem do Filho, entenda que essa declaração está dentro de uma estrutura maior, onde Paulo já deixou bem claro para a gente que nós estamos seguros, que há salvação e que não há condenação. A primeira declaração, inclusive, é: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, essa declaração do versículo 1 do capítulo 8, ela é uma declaração que sintetiza muito bem essa primeira parte e a última parte. Nessa primeira parte, ele vai dizer: não há condenação mais. Isso é uma declaração de celebração. Não há condenação mais. E na última parte, ele vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, na primeira parte, não há condenação. Na segunda parte, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Duas declarações de segurança, de firmeza e de celebração da salvação. Entendendo essa estrutura, a gente pode, então, começar a andar dentro do texto. Mas vamos ver um pouquinho a primeira parte, que é a parte da celebração da não condenação. O que é interessante, na minha versão aqui, eu sigo a NVI 23, que é a mais nova versão. Então, no versículo 1, na minha versão tem portanto. Na sua tem assim, portanto? Todas têm portanto? Portanto. Então, portanto, está dizendo o seguinte: eu estou fechando um tipo de pensamento, ou explicando algo que veio antes. O problema é que o que vem antes é uma relação, que eu creio, de Israel com a lei. E essa relação com a lei não é uma relação muito, digamos assim, interessante. Porque no capítulo 7 de Romanos, aquele que se relaciona com a lei vai dizer: aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que a lei diz, eu não consigo fazer. Assim, é uma pessoa frustrada, porque a lei não consegue, embora sendo boa, ela não consegue mudar as pessoas. Então, depois de falar tudo isso, ele vai dizer no final do capítulo 7, eu próprio sou servo da lei, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Então, como é que depois de dizer que você é escravo da lei do pecado, você diz, portanto, já não há condenação? Você acabou de dizer, como é que a lei que nos leva a uma condição de pecado, diante disso você pode dizer, já não há condenação? Então ele está falando algo negativo em relação à lei, ele fala agora da falta de condenação e a explicação disso vem depois. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Por quê? Mais uma explicação. Aquilo que a lei não era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, ele condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui está a explicação na segunda linha. Por que celebrar a verdade que não há condenação? Porque quem está em Cristo está, então, digamos assim, ele é objeto dessa ação graciosa de Deus na pessoa de Jesus. Ele vai dizer que Deus nos libertou. E a ideia qual é? A lei, ela não consegue transformar, ela não consegue mudar. Paulo vai dizer isso em Gálatas também, no capítulo 3. Ele vai dizer para aqueles que estavam querendo se agarrar com a lei, dizendo o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A lei apareceu 430 anos depois que a promessa foi feita e a lei não gera vida. A lei mostra para a gente o nosso erro, ela mostra nossas falhas, conhecemos a vontade de Deus, mas a lei em si não muda nada. E o que ele vai dizer como boa notícia para a gente aqui, consoladora notícia, é que Cristo resolveu isso. E que aquilo que a lei não conseguia fazer, Deus faz na pessoa de Cristo, e o Espírito então gera em nós aquilo que a lei não conseguia fazer. Isso é uma boa notícia.
Diante disso, então, ele começa a falar do papel do Espírito Santo. Então, entrou aqui o papel do Espírito Santo. Aqui o Espírito está em contraposição à lei. Isso é um ponto importante. Vamos acompanhar o raciocínio de Paulo. Quem vive segundo a carne, aspira ao que é da carne, a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se cumpre a lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É importante entender que a palavra carne não é a mesma ideia de corpo, que isso é muito importante. A gente não pode também chamar a carne de algo físico e o espírito de algo não físico. Não é essa a ideia. Ok? Então, lembra que aquilo que, por exemplo, é chamado por Paulo em Gálatas de obras da carne, pode ser feito por um espírito que não tem carne. Entendeu? Então, não é uma questão física ou não física. São influências do mundo. A palavra carne ela representa muito bem um mundo marcado por uma era que foi inaugurada de pecado por Adão. Então, quem se identifica com aquele mundo que Paulo vai falar lá, no capítulo 12, é uma pessoa que está conectada com a carne. A ideia é de que o Espírito, então, vem e ele é a grande influência na nossa vida agora. Ele pode gerar vida. Mas aí vem uma declaração e entra um tema importante dentro da lógica de Paulo. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, e aí vem a declaração, habita em vocês. Essa declaração é uma daquelas que, se você está lendo a Bíblia de maneira assim, histórica, narrativa, entende o que está acontecendo, entende o que Deus está fazendo ao longo da história, quando você encontra algumas declarações da Bíblia, quando você está andando na Bíblia de maneira devida e não de maneira fragmentada, algumas declarações pegam pesado na gente, a gente fica meio que assustado. Isso aqui deveria assustar a gente. Quando ele diz que o Espírito habita, essa é uma declaração bombástica. Porque na mentalidade judaica, na realidade, dentro da história da redenção, Deus, quando fala em habitação, é algo mais específico. Ok? Deus está em todos os lugares. A doutrina da onipresença. E ninguém questiona isso. Mas Deus não habita em todos os lugares. Entendeu o ponto? Há uma diferença entre habitação e presença. Há uma diferença entre habitação e consciência. Um bom judeu, como o Daniel, por exemplo, quando orava virado para Jerusalém. Não era de graça, porque ele entendia que ali existia uma presença de Deus diferenciada. Esse é o ponto. Então, inclusive, é uma das coisas que eu trabalho muito, muito no meu livro, que é resgatar esse senso do mundo como esse lugar sagrado e Deus colocando um eixo que une céus e terra. O Éden é esse eixo. O tabernáculo é esse eixo. O templo era esse eixo. Imagina ver um salmista dizendo algo do tipo assim: eu só te peço uma coisa, Deus. Pessoal, você diz para Deus assim: eu quero uma coisa. Se eu perguntasse para você hoje, o que você quer? Pergunta chave na vida de qualquer pessoa. Quando eu estou aconselhando como pastor, às vezes eu escuto a pessoa, ela fala, eu pergunto: o que você quer? O que você quer? O salmista, no Salmo 27, vai dizer assim: eu só peço uma única coisa ao Senhor. Que eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida. O que ele está dizendo? É que aquele lugar lá, chamado templo, chamado tabernáculo, era um lugar especial, de uma presença especial de Deus, e ele sabe que é de lá que vem vida, é de lá que vem o desejo pelo Senhor. Enfim, os desdobramentos desse contato com Deus é gigantesco. Então, quando o texto bíblico diz, Paulo vai dizer que o Espírito agora, não é que ele está em um prédio, ele está em você. Isso é muita coisa. Isso é uma declaração muito pesada. Você agora é um pequeno templo. Você é alguém que Deus habita e quer refletir as pessoas. Isso é gigantesco. Quando a gente vai lendo Gálatas, Paulo vai dizer que depois que se converteu, foi para Jerusalém 2 vezes. Ele não tem mais aquele contato direto que ele tinha com o templo, apesar de Atos dizer que ele ia para o templo, mas são outras questões ali envolvidas. O meu ponto é que Paulo entendia muito bem que agora a presença do Senhor estava dentro do meio do seu povo e naqueles que fazem parte do povo de Deus. E isso é uma declaração gigantesca.
Para que então existe o templo? Para unir céu e terra. Para que existe o templo? Para promover encontro entre céu e terra, entre nós e o nosso Deus. É para isso que existe templo. É para promover relacionamento. Quando o salmista está dizendo, a única coisa que eu quero, está dizendo, eu quero ter uma vida contigo, Deus. É isso que eu quero ter. No final das contas, se você pensar bem, por que Deus nos justifica? Por que Deus nos santifica? Por que Deus se aproxima de nós? Para termos uma vida com Ele. Essa é a ideia. Nada mais, nada menos do que isso. Muito bem. Depois que ele diz isso, então, ele vai dizer o seguinte. Ele vai continuar falando sobre o Espírito habita, versículo 11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou em Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente aqui? Que o Espírito que ressuscitou Jesus está em nós. Então, assim, se ele trouxe nova vida, e lembra que isso aqui é uma contraposição ao que? A lei. A lei não conseguia gerar vida. O Espírito, por outro lado, nos dá vida. E esse Espírito que ressuscitou Cristo está conosco. Então é muito esquisito você ver algumas declarações de algumas pessoas falando de, por exemplo, de que tem uma vida com Deus, mas não tem transformação, não tem mudança. Esquisito esse negócio. Que Espírito é que está em você? Porque o Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus Cristo está em mim, então ele gera nova realidade, nova vida, nova perspectiva. Ele está em você. Ok, ele vai dizer que, agora, aí vai entrar um outro tópico agora, que é o tópico da filiação. Observe, versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeito a ela. E ele não diz a quem somos devedores, por implicação ao próprio Deus. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui ele já entra uma nova realidade. Ele fala que o Espírito habita em nós, e agora o Espírito também nos conduz. E lembra que isso não tem como você ler essa passagem e não conectar de alguma forma essa realidade com o que aconteceu com a história do próprio povo de Israel. Porque Deus veio e habitou no meio do povo e conduziu e guiou o povo. Ele está dizendo que aquilo que acontecia em Israel agora está acontecendo entre nós. Beleza. Mas mais do que isso, ele vai dizer o seguinte, versículo 14. Mas se o Espírito... Porque todos que são conduzidos pelo Espírito, exatamente, são filhos de Deus. E aí entra o tópico da filiação. Nós não somos somente habitação de Deus, somos filhos dele. E o que isso quer dizer? Ele vai dizer lá na frente, se somos filhos, não somos escravos, somos herdeiros. E a pergunta que a gente faz é, herdeiros de quê? Pelo capítulo 4, herdeiros do mundo, como Abraão foi prometido que ele seria bênção para o mundo e herdar o mundo. Então, observa as conexões, o Espírito habita em nós, nós somos pequenos templos que iluminam o Senhor, o Espírito também que nos faz habitação de Deus nos guia, ao nos guiar, ele revela que somos seus filhos, e não somente filhos, mas também herdeiros. Vamos continuar. Quando ele fala da filiação, entra um assunto importante, versículo 15, pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então aqui a gente precisa entender um pouco a palavra adoção. Não sei como é que é na sua cultura, mas eu creio que a sua cultura é igual à minha, lá não muda muita coisa, a questão de adoção. Quando você pensa em adoção na nossa vida hoje, basicamente você pensa em quê? Uma criança carente, necessitada, sem família, sem referência, e você vai e adota essa criança. Não é assim que funciona, geralmente? No mundo antigo, não é bem assim que funciona. Tá? No mundo antigo, a adoção não é feita somente para a criança, e nem sempre é uma criança carente. Por exemplo, os 5 primeiros imperadores de Roma, todos eram adotados. Okay? Todos. Augustus, Nero, Calígula, todos aqueles homens eram adotados. Em algum momento da vida deles,
eles foram adotados, e a ideia é, foi dado a eles a condição agora de usufruir de uma herança como filhos. Essa é a imagem. E é importante entender isso, porque geralmente, quando a palavra Abba aparece, Abba, pai, alguns entendem que a palavra Abba é uma palavra que era usada pelas crianças, paizinho, talvez um paizinho. Não é bem essa a ideia. Primeiro, se você tem entendimento da adoção como já pessoa já grande. E segundo, porque a palavra Abba realmente não há confirmação de que essa expressão é uma expressão infantil, que equivale ao nosso paizinho. Não é bem essa a ideia. Mas olha, ele nos dá esse espírito nos capacita a sermos filhos. Então, há uma conexão entre ser habitação de Deus, ter o Espírito em nós e agora sermos filhos. Qual é, então, a conexão entre ser filho e ter o Espírito? Pelo texto, é o Espírito, ele vai dizer lá na frente, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Então, a relação entre filho e ter o Espírito é porque nós, naturalmente, não aceitamos ou não entendemos, ou não reconhecemos essa filiação, se não for pela ação do Espírito Santo. Agora, lembra de uma coisa. O assunto que molda o texto qual é? Não vou dizer. Segurança, alguém jogou lá. Então, dentro do assunto segurança, tem um assunto Espírito que habita, tem um assunto o Espírito que transforma, tem um assunto, o assunto tem o Espírito que nos faz filhos e o Espírito que nos capacita a dizer Abba, Pai. E aqui a tradução é muito difícil, entenda. Toda vez que alguém falar de alguma coisa de tradução, a gente fala isso com pena do tradutor. Todo mundo aqui tem que ter pena de tradutor. Qualquer tradutor. Seja para a Bíblia, seja para traduzir alguém do inglês para o português, todo tradutor sofre. Porque ele tem que tomar decisões que muitas vezes não são fáceis. Então aqui, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: para novamente temerem, mas receberam o Espírito que tornam filhos de adoção, por meio do qual clamamos Pai. E aí ele pode ter uma possibilidade, seria assim: quando o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando é que isso acontece? Quando o Espírito nos capacita a dizer Abba. E aí vem a pergunta: de onde vem essa palavra Abba? Se não é paizinho, de onde é, então? Interessante, essa palavra vai aparecer em Jesus Cristo em um contexto específico. O Getsemane. E lá, Jesus não está chamando o pai de paizinho. Lá não é um bebezinho chamando o pai de paizinho. Lá é alguém sofrendo muito, gemendo, que é uma palavra que vai aparecer daqui a pouco, gemendo diante de Deus e chamando ele de pai. Cumprindo a sua vocação, outro tema que aparece agora aqui. Quando a Abba aparece tem uma vocação também. Porque ele chama ele de pai em uma situação difícil de cumprir a sua missão. O fato é que, meus amados, daqui a pouco vai fazer um pouco sentido chamar Deus de Abba. Porque chamar Deus de Abba, essa palavra Abba, ela é do mundo dos sentimentos profundos. Tá? De algo extremamente profundo mesmo. Então, dizer isso é não somente entender que você é filho, é você, na missão que foi te dada, numa situação de muita dificuldade, tem o Espírito, não somente dizendo para você no seu ouvido, você é filho, mas o Espírito te dando a convicção de que você não está só. E de que você pode dizer, pai, enquanto geme. Essa é a ideia. É essa figura que está sendo colocada aqui. Numa moldura de segurança, você tem informação de que nós podemos cumprir a nossa missão. E que não vai ser fácil essa missão, daqui a pouco a gente vai falar do mundo que está gemendo também. Que cumprir essa missão não é fácil. Nesse processo de gemer, estaremos diante do nosso Pai dizendo, Pai. Entenda isso. Isso não é uma informação. Guarda isso aqui é muito importante. Não é que o Espírito te diz, abre aspas, tu é filho. Chama aí Deus de Pai agora. Vai lá. Chama Deus de Pai aí. Não é isso.
É a convicção. É como se, vou pedir a permissão do apóstolo Paulo aqui, né? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Deus não somente nos dá o seu espírito, mas Ele nos dá um espírito de filho, onde eu tenho certeza de que eu não estou só. Essa é a ideia. E por que falar de uma palavra dos sentimentos tão profundos? Porque Paulo está preparando a gente para falar de sofrimento e de dor. Observa o que ele vai dizer. Continua, versículo 17, que é um tipo de transição. E se somos filhos, também somos, olha a palavra, herdeiros de Deus. Temos o Espírito nós habita em nós, Ele nos capacita a vermos que somos filhos. Se somos filhos, também somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo. E aí ele começa a falar dessa conexão nossa com Jesus. Se de fato sofremos com Ele. E aí entra o tema do sofrimento. Tema que você gosta de pular na sua leitura bíblica, né? Aquele tema que você não gosta dessa parte aqui, não. Também com Ele seremos glorificados. Outro tema aparece. O tema glorificado. O tema glória. De onde, então, eu começo a conectar as coisas aqui? Glória é uma palavra muito pesada na Escritura. Inclusive, a palavra quer dizer peso mesmo. Quer dizer, algo que tem glória, algo pesado, algo que tem, né, força. Qual é a referência que Paulo tem na mente aqui? Então, primeiro, a palavra glória, ela fala de valor de alguma coisa, algo que é digno mesmo. Mas de onde vem e qual a conexão que essa palavra tem com esse contexto aqui? Qual a relação, por exemplo, de ser glorificado como filho? O que significa ser filho de Deus e ter essa glória? A palavra glória, ela tem uma conexão com a presença de Deus, a gente já viu aqui, na palavra habitar. Então lembra que Deus prometeu que a glória do Senhor habitaria no meio do povo. Então a palavra glória tem uma conexão com esse habitar de Deus. Beleza? Mas não somente isso. Lembra que Salmo 8 vai nos ensinar algo sobre a criação de muita importância, que não está muito claro lá em Gênesis, mas ele deixa bem claro para a gente aqui. O Salmo 8 fala, alguns dizem inclusive que o Salmo 8 é Gênesis 1 de maneira poética. Okay? É um tipo de comentário poético de Gênesis 1. O que nós encontramos lá? O salmista dizendo, quem é o homem para que o Senhor, né, ligue para ele, leve em consideração. E aí ele vai dizer assim, ó, Deus coroou o homem de honra e que mais? E glória. Deus coroou, ou seja, ele está usando uma linguagem de realeza, o homem, ele deu essa capacitação do homem ser corregente dele, agora ele é cheio de honra e de glória. Olha que interessante, lá em Hebreus capítulo 2, ele vai citar esse salmo. E lá, quando ele cita esse salmo, ele vai dizer o seguinte, que Deus não submeteu o mundo que há de vir aos anjos, mas ao homem. E ele cita o Salmo 8. Depois ele vai dizer que Jesus Cristo, ele veio ao mundo e se tornou ser humano para nos conduzir à glória. De novo. Então, qual é a ideia? Quando o ser humano é a habitação de Deus, ele recebe a glória do Senhor, e quando ele cumpre a sua missão no mundo, ele então está expressando a glória de Deus. Essa é a ideia. Ok? Então, quando a gente vai dizer que nós somos glorificados, não quer dizer somente que é algo no futuro, não. Ser glorificado não é só algo que vai acontecer no futuro, quando tiver um corpo glorificado, aí fica aquela discussão, como é que vai ser esse corpo, é um corpo que vai ficar brilhando, na cabeça de muita gente, corpo brilhando. Não é essa a ideia. Mas a ideia de glorificado é que essa pessoa segue aquilo que Deus chamou ela para fazer. Jesus nos conduz à glória. O Espírito nos habita em nós e somos herdeiros. Se de fato sofremos com Ele, mas também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, os sofrimentos, versículo 18. Do tempo presente não podem ser comparados com o quê? A glória. Eu não sei como é que está na versão, deixa eu ver como é que está aqui na versão aqui. Ó. Que será revelada, como é que está lá? Ó, em nós. Em nós. Porque esse é o plano de Deus mesmo. E ele continua.
a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade pela própria escolha. Não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta da escravidão, que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade que os filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito, nós também gememos. Então tem a criação que geme, nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos que isso seja consumado. Percebe que ele já disse algo que já acontece e também ele vai dizer algo que ainda não acontece. É muito comum no Novo Testamento Paulo dizer, nós já aqui e ainda não alguma coisa. Nós já somos filhos, nós já somos a habitação de Deus, nós já carregamos a glória de Deus, e na medida que seguimos a vocação de Deus, nós também temos essa glória, mas ainda não. Ok. Nesse processo do ainda não, é um processo marcado pelo gemer. A criação geme, nós gememos, e ele vai dizer que até o Espírito também geme. Dá um pulo no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Como assim não sabemos como devemos orar? Que história é essa? Lembra do que Paulo está pensando aqui? Volta rapidamente para o versículo 18, ele vai dizer assim, ó, considero, pois, os sofrimentos do tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente. O fato, turma, é que o mundo como um todo, embora nós estejamos agora no ar-condicionado, embora nós tenhamos certo nível de conforto, o mundo não é assim o tempo todo. Ok? Existe o sofrimento do tempo presente. E muitas vezes vivenciando situações difíceis, que é o caso desses irmãos que estão recebendo essa carta aqui. Enquanto nós estamos vendo essa carta publicada na tela, numa Bíblia editada com dourado do lado e fita de seda aqui, essa carta foi escrita como quase todos os documentos do Novo Testamento, em uma situação limite de muita perseguição, de muita dor, de muita resistência. Os primeiros cristãos eram marginais, literalmente. Viviam à margem, não tinha prédio, não tinha lugar, não tinha CNPJ, está entendendo? Não tinha nada disso. Então, o que Paulo está dizendo é como é que eu faço, eu como filho, a habitação do Espírito Santo, lidando com o sofrimento desse mundo. Muitas vezes, a gente não vai saber nem como que dizer e o que orar. Essa que é a verdade. E o Espírito do Senhor vai interceder por nós. E ele usa a palavra gemidos inexprimíveis, que pode ser gemidos inaudíveis, pode ser também a ideia de que, enquanto o Espírito Santo intercede por nós, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito. É uma possibilidade. E eu creio que é assim. Mas ele sonda nossos corações, versículo 27. Então, o que nós temos aqui até agora? Nós temos uma palavra de segurança. Essa segurança está atrelada ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita em nós, como habitava no templo. Essa habitação do Espírito é animadora para nós, porque essa habitação do Espírito, ela é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Esse Espírito nos lembra que nós somos filhos. Ele nos capacita a entender, a vivenciar a filiação. Entendendo que nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? Do mundo. Lembre-se de uma coisa. O cristianismo não é uma negação do mundo. Quando Cristo vai dizer que o reino dele não é desse mundo, ele não está dizendo que esse mundo não presta. Até porque esse mundo, a ideia dele, você sabe disso, isso aqui foi a criação dele. Então não é essa a ideia de abandonar o mundo. O cristianismo nunca foi uma religião do tipo, abandona o mundo. E quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, está dizendo que ele não veio desse mundo, mas ele vem para esse mundo. Lembra que a oração do Pai Nosso é: Deus, que a tua vontade seja feita na terra assim como ela é feita
no céu. Nós queremos o quê? Os dois juntos. A eternidade, em Apocalipse 21, 22, é céu e terra juntos. Quando nós oramos, céu e terra se unem, porque nós somos o templo e a habitação do Espírito. Então, o que está sendo dito aqui, nesse contexto de segurança, por que Paulo fala de segurança? Porque lá na frente ele ia falar de sofrimento. E é importante para quem sofre a perseguição ou entende das dificuldades desse mundo, do tempo presente, é importante entender uma coisa, não há condenação para nós. É importante entender que o Espírito está em nós. É importante entender que Ele nos lembra que nós somos filhos. É importante entender que nós não vamos conseguir sequer falar diante das dificuldades desse mundo. Por isso que ele fala de segurança no começo e segurança no final. Beleza. Finalmente chegamos no versículo 28 e 29. Não sei se vai dar tempo para a gente desenvolver aqui, mas vamos lá. Né? No 28 ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos lá. Vamos ver como é que está aqui, ali é a Almeida século 21, né? Então, sabemos que Deus faz com que todas as coisas, diferente, né? Concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. O que eu achei interessante dessa versão é que aqui todas as coisas contribuem. Lá todas as coisas aqui é o sujeito. Olha em português, tá, pessoal? Aqui rapidinho. Aqui todas as coisas é o sujeito. Aqui é Deus faz. Aí vem vamos lá. Qual é a dificuldade? Percebe? Ó? Se tem uma tradução dizendo uma coisa e outra dizendo outra, o que está acontecendo? Por trás disso tem o quê? Um tradutor louco, desesperado, arrancando os cabelos porque ele não sabe o que fazer. Okay? Então, a proposta que eu acho interessante aqui é: Deus é o sujeito, como na século 21, tá? Nós sabemos que Ele faz, porque o verbo fazer todas as coisas concorram, esse verbo é um verbo que a ideia é de fazer algo em conjunto com alguém. Então, o que eu acho que o texto está dizendo? Deus opera juntamente com aqueles que o amam para fazer o bem. Se eu entendo dessa forma, o que Paulo está dizendo para a gente é que nesse processo todo, Deus quer que sejamos seus cooperadores. Inclusive, um dos textos que a gente vai citar aqui, a gente vai trabalhar aqui com vocês, acho que é no domingo à noite, é o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2, quando Paulo vai dizer que ele é um cooperador de Deus. Ok? Então, o que esse texto está dizendo não é o que quem gosta de teologia aí, não é sinergismo, tá? Não é o homem fazendo a parte dele e eu fazendo a minha parte. Não é essa a ideia. Não é isso. É que nós temos uma vocação e nessa vocação Deus nos chama para trabalhar juntamente com Ele. Essa é a ideia. E nesse chamado, aí a gente entra no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, ele deu um destino prévio, ele tem um propósito aqui. Qual é o propósito dessas pessoas? Essas pessoas que trabalham junto com Deus, elas devem ser feitas segundo a imagem do seu Filho. O que Deus está fazendo então conosco? Nos fazendo a imagem de Jesus. E o Espírito opera em nós nesse processo, para então clamarmos, como Jesus Cristo clamou no Getsemane, Abba. Abba, Pai. Essa verdade é uma verdade de consolação para todos nós. No meio do sofrimento, Deus dá o seu Espírito para nos fazer convencidos e certos de que somos filhos. E aí vem um ponto. Ele está nos fazendo conforme a imagem. E nesse processo, pelo contexto, é o sofrimento que nos ajuda a entender que somos filhos. Ok? A gente cantou hoje aqui que a oração nos traz paz, é isso? Ok? Verdade. Mas o que esse texto está dizendo aqui é que essa paz ela vem no meio de muita dor, de muito gemer.
Deus quer iluminar esse mundo com a sua glória através de nós. Nos deu o seu Espírito, transformando-nos internamente, nos dando a convicção de que somos seus filhos e podemos dizer Abba, Pai. Mas olha que legal, uma parte que pouca gente se liga nesse versículo. Ele nos faz conforme a imagem de Jesus, mas a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus está fazendo, e a gente vai falar um pouquinho melhor disso no domingo à noite. Porque a partir daqui, então, eu vou focar. Bem, se ele está nos fazendo conforme a imagem de Jesus, amanhã a gente vai dizer assim, então, Jesus Cristo é nosso padrão de comportamento. E amanhã a gente vai ver Jesus como nosso padrão de comportamento. Mas não somente isso, o texto está dizendo também que ele está fazendo através de Jesus um povo. E então, no domingo a gente vai ver, então, que juntos com Jesus, vamos trabalhar juntos com ele para produzir e gerar esse povo. Que ele coloca aqui, ó. Porque no final das contas ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, Deus nos deu seu Espírito para sermos seus filhos, não escravos, para sermos conformes o Filho de Deus, e isso se dá muitas vezes no meio do sofrimento. Ele vai te convencer de que você é filho, beleza, mas nesse processo ele está juntando outras pessoas, porque ele está construindo uma grande família. Por que isso é importante? Porque no evangelicalismo brasileiro, ocidental, o crente se senta nesse banco, basicamente, querendo resolver um problema dele com Deus. Ponto final. Entendeu? É isso. Quantas vezes eu tive que ouvir, mas eu e Deus está resolvido. Só que Deus não quer resolver um problema seu e Deus. Ele quer construir um povo nesse processo. Ele faz conforme o seu filho, mas por que ele quer que você seja? Para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui Cristo é nosso irmão. Em Hebreus 2, ele vai dizer que ele é nosso irmão. Ou seja, essa linguagem de irmão te leva a que caminho, que mundo? O mundo da empresa? Que mundo te remete a palavra irmão? O mundo da escola? É o mundo da família. Deus está construindo uma grande família. Para muita gente isso não é boa nova. Isso é a pior notícia que alguém pode imaginar. Que tem muita gente que não gosta de gente. Então, se você não gosta de gente, Deus tem um problema. Gênesis capítulo 11. Aliás, do 3 até o 11. Qual é a solução que ele está? Vem cá, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande família. Qual é a grande discussão no capítulo 4 dessa carta? No capítulo 3 de Gálatas. Quem é filho de Abraão? Por que isso é importante? Porque a espiritualidade de muitas pessoas é basicamente, eu estou bem com Deus. Só que se você não estiver bem com o irmão, você não está bem com Deus, não. É só uma ilusão sua. Você está mentindo para você. Não rola essa história. Não, eu posso estar bem com Deus e não estar bem com outra pessoa. Não rola. Esquece. Você não tem uma base bíblica para isso. Se tiver, mostra, a gente está aqui pronto para mostrar que você está errado. Porque não tem. Zero. A vida com Deus envolve vida com outras pessoas. Deus está nos fazendo conforme o seu Filho, para sermos um Cristo andando isolado no mundo? Não, para que sejamos com Ele irmãos, uma grande família. Isso é consolador? Amém, isso é consolador. Para muitas pessoas é desanimador. Poxa, eu queria tanto viver sozinho. Não tem aquela música, né? Eu queria uma casa no campo, né? Entendeu? Uma casinha de sapê, um canto bem longe, assim. Às vezes a pessoa tem um ideal de vida no futuro. Eu quero viver uma casinha sozinho. Cara, então, esquece a Bíblia. Porque o Novo Céu e Nova Terra está lotado. É uma cidade. Não é o campo. É gente. Todo mundo misturado. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a gente encerrar. Sempre faço assim, eu gosto de ler o texto e depois eu gosto de trazer algumas aplicações para a gente. Qual é a ideia aqui? A gente entrou no texto, leu o texto, entendeu o texto e agora a gente quer dizer o quê? E daí? O que isso tem a ver com a minha vida? E eu quero trazer alguns e daís para a gente agora. 4 aplicações para a gente. Primeiro,
Deus nos convida a operar com Ele. A gente acabou de ler o texto, versículo 28. E isso é um chamado, é uma vocação. Deus quer operar conosco, quer trabalhar conosco. E Ele vai fazer para que a gente faça o bem. E o bem aqui é a vontade dEle. E a vontade dEle é, como desde o início foi: eu serei o teu Deus, vocês serão meu povo e habitarei no meio de vós. Nós somos chamados a ser instrumento do Senhor. Deus não quer só salvar a nossa alma, Ele quer usar a nossa alma para salvar outras almas também. Nós somos cooperadores. Não confunda isso com eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus, em sua grandiosa bondade, quer que façamos parte desse processo. E olha, tem uma coisa que tem cada vez mais se ratificado na minha mente. Eu tenho falado isso para a minha comunidade várias vezes. Essa ideia de sermos cooperadores de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impressionante como os presentes de Deus não são prontos. Percebeu isso já? Quem tem filho sabe disso, né? Seu filho veio pronto? Não. Tem gente que casa achando que o casamento está pronto. Coitado. Entendeu? Não tem nada. Percebeu que não tem nada pronto? Não, eu quero as coisas do jeito que Deus me deu, tudo pronto. Então não coma pão, coma o trigo. Entendeu? Não tome café, coma a coisa direto lá. Entendeu? Porque Deus não nos deu tudo pronto. Eu tenho dito para a igreja assim: se Deus fosse nos dar um presente, Ele não nos daria um carro com controle remoto. Ele nos daria um Lego. Monta. Mais ou menos isso. Esses bancos aqui um dia foram árvores. Ninguém fica, vamos todo mundo sentar nos galhos, fazer um culto em cima de uma árvore. Não rola. Não rola. Porque Deus nos chamou para sermos seus cooperadores. Isso é muito ativo, entendeu? Isso é muito no sentido de impulsiona a gente. Ele nos deu o seu Espírito, que ressuscitou Jesus. Então Deus nos chama para uma vida com Ele e para cooperarmos com Ele. Segundo, o nosso reinado. Por que eu chamo reinado? Por que chamar isso de reinado? No capítulo 5 dessa carta, ele vai dizer que Deus quer reinar conosco. Em nós agora. Versículo 17. Pastor, o que tem a ver reinado com o templo? Lembra que o templo é o palácio de quem? Do rei. Reinado, templo, presença, habitação, filiação. Percebe? Tudo está conectado. Nosso reinado não segue o modelo dos homens. Nós reinamos enquanto oramos com angústia, muitas vezes. E dizemos a Deus: Abba. Nesse mundo presente, nessa situação presente, muitas vezes a gente não vai ter explicação, entendeu? Mas a gente vai ter o descanso de saber que temos um Pai. Às vezes, quando as pessoas estão sofrendo ou vivenciando algo mais intenso, tem muita gente que gosta de chegar dando aula, né? Jogando versículo na cara da outra pessoa, né? A pessoa está sofrendo, você sabia que o que aquela pessoa precisa é de uma aproximação amorosa. Tá? É para discutir algumas coisas. É para você se aproximar daquela pessoa em amor. Porque é assim que o Espírito faz. Ele se aproxima, ele intercede por nós. E ele nos dá a convicção de que somos filhos. Às vezes o que aquela pessoa só quer é lembrar de que ela faz parte de uma família. Então você abraça e diz: eu estou aqui, ponto final, ponto final. Depois você dá aula, agora não é hora de aula. Agora é só a hora de você mostrar que ele não está sozinho. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Você tem Pai. Você não está só. E essa é a nossa missão também. Terceira aplicação. Ser moldado, como a gente está falando e cantando várias vezes aqui, dói. Dói bastante. Ser feito conforme a imagem de Jesus, o versículo diz, é uma transformação que o Espírito Santo opera em nós. E nesse processo,
nós veremos que somos filhos, mas isso dói. Ok? Dói. Eu gosto de contar o exemplo de um pastor que eu gosto muito, pastor não, de um professor de teologia que eu gosto muito, eu tive o prazer de conhecê-lo. Tem aquelas histórias que Deus faz com a gente, né? Você lê um livro de um cara, gosta muito, admira aquele cara, e um dia você se encontra com ele. Eu me encontrei com esse pastor demais, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E ele teve um problema com o filho dele, ele teve um problema de saúde, e o filho dele também, grave. Aqueles diagnósticos terríveis que a gente tem que, às vezes, vivenciar. E ele vivenciou isso, sabe? E ele escreveu um artigo só sobre esse versículo aqui. Esse versículo que fala que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele vai dizer, como eu disse na hora da pregação, na exposição, não é que o Espírito está me informando alguma coisa, é que o Espírito está deixando muito claro dentro do meu coração de que eu tenho um Pai. Esse forjar de Deus é doloroso muitas vezes. É em meio a gemidos. É o mundo gemendo, a gente gemendo, o Espírito gemendo. Nesse processo de transformação isso dói. Mas no meio de tudo isso a gente vai sair com a certeza de que nós temos um Pai. Entendeu? Isso é maravilhoso. Vou contar um testemunho para vocês rapidamente aqui. Faz uns 3 cultos na nossa igreja. Eu não senti isso. Eu estou lá há 21 anos na minha igreja, como pastor. Rapaz, eu entrei nessa igreja e parece que eu estava melhor fora do que quando eu entrei. Quando eu entrei, senti aquele... Que é isso? Ok, pode ser uma coisa minha, no meu coração. Ok. Louvava e não conseguia ver nada. Eu sentia que a igreja não estava cantando. Eu falei assim, meu Deus, parece que eu estou numa sala, num consultório, qualquer outro lugar. Parece que o Espírito não está aqui. Parece que só um pessoal cantando. Tem o pessoal aqui desse prédio, tem o pessoal do bar, tem o pessoal da boate, está todo mundo cantando. Só isso. Nada diferente. Então, eu botei no grupo da minha liderança. Irmãos, eu senti isso aqui ontem. E alguns disseram, eu também. Eu também. Então, a gente saiu. Eu moro a 5 quilômetros da praia. Tá? A gente foi para a praia. A gente foi orar. E nós clamamos por Deus. Gente, o outro domingo, foi outra coisa. Ficou muito claro. Deus escuta o seu clamor de filho. Porque o que a gente queria não era outra coisa a não ser experimentar da sua presença. Certeza de que Ele está aqui. De que Ele muda as coisas. Quem dá essa certeza é o Espírito. Eu posso passar a noite pregando para vocês aqui. Eu posso, e pode entrar dentro do campo, na camada da sua pessoa. É uma camada de entendimento. Eu entendi o que ele falou. Mas isso, realmente, a chegar e transformar a sua vida, é o Espírito que faz. É por isso que Paulo vai dizer assim, um cara diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro é de Cefas. Ele vai dizer assim, meu amigo, quem ilumina a gente não é nem Paulo, nenhum desses caras. É o Espírito Santo que faz isso. Por que vocês estão fazendo essa discussão besta aí? Que quem realmente gera mudança não é entendimento. Porque às vezes você termina a pregação, uma exposição, e alguém vai dizer, poxa, pastor, foi tão legal, eu nunca tinha visto dessa forma, eu entendi dessa forma. Legal, isso quer dizer que mudou alguma coisa? Não, nada. Alguém pode sair daqui, eu entendi, que legal, interessante. Isso quer dizer que mudou alguma coisa? Nada. Quem gera isso é o Espírito Santo. É Ele quem gera. O que Paulo está dizendo é, viveremos situações difíceis, mas o Espírito do Senhor está conosco. Que aí vem minha última aplicação. Somos filhos amados. Isso é e deveria ser muito consolador para nós. Paulo vai dizer no final desse capítulo que nós somos mais do que vencedores. O que é isso? Porque, eu venci. Aí alguém diz assim, eu sou mais do que vencedor. Cara, o que é ser mais do que vencedor, velho? Se já venci. O que é interessante é que ele vai dizer que tem algumas coisas que vão lutar contra a gente nesse processo.
que são, na verdade, os tempos difíceis presentes. Ele vai dizer a fome, a nudez, o perigo, a espada. Lembra que o mundo está gemendo? É isso aqui. E isso vai lutar contra a gente. E Paulo vai dizer o seguinte: nós vamos ser mais, nós somos mais que vencedores. Isso não vai nos vencer. O que Paulo está dizendo é que a gente não vai passar fome? Não está dizendo isso, é o contrário. Ele está dizendo que a gente vai passar fome, e a fome não vai nos vencer. Entendeu? Que terá perigos, e o perigo não vai nos vencer. E o que é ser mais do que vencedor? O que é mais importante do que vencer a fome, a nudez, o perigo, a espada? É ser amado, é ter um pai. Isso é muito melhor. Então, muitos cristãos, ao longo da história, passaram por fome, nudez, perigo, espada. E no meio disso, eles foram consolados com a verdade pelo Espírito de que você é filho de Deus. Isso é ser mais do que vencedor. Poxa, pastor, eu achava que era outra coisa, né? Achava que eu não ia passar por nada disso. Não. O fato é que os mesmos sofrimentos que as pessoas do mundo passam, os crentes passam. Tá? Nessa sala aqui, não tem ninguém que não possa ter um diagnóstico daqueles que estão fora dessa sala. Os problemas familiares, as lutas no trabalho, todo mundo passa por isso. Está aí, ele chama isso aí de tempo presente, os sofrimentos do tempo presente. Isso acontece, é coisa desse mundo mesmo. Essa história de que agora eu estou com Jesus e eu não tenho sofrimento nenhum, não é isso que Paulo está nos ensinando. O que está nos ensinando é que ele nos faz conforme o seu filho, e esse processo envolve sofrer. Mas o que é mais legal é que em todo esse processo, estamos ter certeza de que somos filhos. O meu desejo e a minha oração é de que vocês experimentem a verdade que o Espírito nos dá, de que somos filhos. E aí você vai entender que não é condenado, que é amado, e que vai viver numa família cheia de problemas. Às vezes o pessoal, eu falo para vocês que eu tenho 3 filhos, né? Imagina como é que é o banco de trás do meu carro. 3 meninos atrás. Empurra, puxa o cabelo, cospe, empurra. Quando alguém pergunta para mim, pastor, o que é uma igreja? É o banco de trás do carro. Irmãos. Quando alguém diz assim, lá eu tenho irmãos. Bem, se você tem irmãos, você sabe muito bem que uma das coisas que acontece entre irmãos é que eles brigam. Deus nos vai nos colocar em uma família por meio do seu Espírito. Mas o que é legal dessa família é que, por mais que entremos em conflito, o Espírito vai nos lembrar de que temos o mesmo Pai. Isso não tem preço. Os sofrimentos virão? Certamente. Mas Ele está nos fazendo conforme o seu Filho, no meio desse sofrimento. Lembrando que somos filhos. Amém? Vamos orar. Pai do céu, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos visitar, por se chegar até nós pelo Teu Espírito, nos lembrando a verdade maravilhosa de que no meio da missão que o Senhor nos deu, de brilhar nesse mundo, de sermos cooperadores com o Senhor, em fazer o bem para esse mundo que geme em dores, em fome, em dificuldade, que no meio de tudo isso possamos ser teus cooperadores, e nesse processo certamente vamos testemunhar ou vivenciar a fome, a nudez, vamos lidar com isso e muitas vezes não teremos nem o que dizer diante do Senhor, ficaremos sem palavras. Mas que bom que o Senhor nos visitará com Teu Espírito, trazendo a verdade que somos Teus filhos. Deus nos lembra também que temos irmãos e que essas verdades maravilhosas possam se entranhar dentro de nós e serem transformadas em decisões que refletem o Teu caráter e que manifestam às pessoas
como é bom ter uma vida contigo. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.